capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Glória a Deus. Apocalipse 4, 11. Digno és, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Digam amém. Irmãos, os anjos, eles reconhecem a grandeza, a soberania, a santidade de Deus. E os homens que foram feitos por Deus, nem todos exercem esse reconhecimento. Muitos seres humanos desprezam a palavra a Deus, muitos seres humanos ignoram que Deus seja o Criador de todas as coisas. Entretanto, a Bíblia mostra que no céu anjos reconhecem a grandeza, a soberania, a santidade, a criação de Deus. Por que adoramos a Deus? Adoramos a Deus porque Ele é digno. E o que significa ser digno? Ser digno é ser merecedor. Olha como nós às vezes ficamos desfocados da adoração. Muitos vão ao culto para receberem. Eu quero receber a minha bênção, eu quero receber a felicidade, eu quero receber isto e aquilo. Não compreendem que adorar é reconhecer. Adorar é ver em Deus merecimento de sobra. Deus é digno, é merecedor. Quem não está aqui hoje pode até não estar aqui porque esteja doente, viajando, trabalhando, mas uma coisa é certa: reconheça a Deus como aquele que é o único digno, merecedor de toda adoração. Os anjos não têm dia marcado para adorar a Deus. Nós marcamos na nossa agenda: hoje vou, amanhã não vou. Marcamos bem assim na nossa agenda: hoje eu vou para o culto, amanhã não vou. Hoje eu oro, amanhã não oro. Hoje eu leio a Bíblia, amanhã não leio. Então nós temos uma agenda de disponibilidade para Deus. Olha que coisa interessante. Deveria Deus ter a agenda de disponibilidade para nós.
mas nós fazemos uma agenda de disponibilidade para Deus. Não, hoje eu posso, hoje eu não posso, amanhã eu posso, amanhã eu não posso. Hoje eu leio a Bíblia, hoje eu oro, amanhã não oro. Hoje eu canto, amanhã não canto. E deveria ser o contrário. No céu o negócio não funciona bem assim. Os anjos o adoram de dia e de noite. De dia e de noite. Não importa se no céu o dia é de 24 horas ou de sem contagem, numa eternidade contínua. Seja realmente um dia de 24 horas no céu, ou seja uma eternidade contínua, os anjos o adoram constantemente. Constantemente. Então, ser digno é ser merecedor, é ter direito a. Deus tem direito e é merecedor a adoração, tanto dos anjos, como dos homens, como de animais, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Você entende, amado? Se os animais o louvam, Deus não fica devendo nada. Se os anjos o adoram, Deus não fica devendo nada. E se nós o adoramos, não estamos fazendo nada mais, nada menos do que com a nossa obrigação. Amém? Jesus disse algo muito interessante, e está escrito na Bíblia, e a Bíblia nos ensina muito bem, e bem claro, que o Senhor tem direito ao primeiro lugar no nosso coração e em nossas vidas. Diga comigo, diga: Deus tem direito ao primeiro lugar em nossas vidas. Deus é merecedor disso. O problema não é Deus não querer, o problema é nós não deixarmos. Amém? Que Ele quer que o Senhor quer ser o primeiro em nossas vidas, e isso indiscutivelmente a palavra do Senhor nos revela. Agora, se damos o primeiro lugar a Deus, aí agora não é mais com Deus, é conosco. Às vezes não fazemos assim como a Bíblia orienta, fazemos de acordo com o que achamos, e às vezes no que achamos, e o nosso racismo é tão extravagante, que colocamos dentro da nossa mente que é Deus que deve nos servir. Então ficamos rodeados de necessidades temporárias e nos esquecemos da nossa necessidade eterna e ficamos voltados só para as nossas necessidades temporárias, como casa, emprego, casa, comida, bem-estar, coisas. Isso é temporário, porque Deus quer que vivamos já a nossa salvação, porque coisas maiores do que essas Ele tem reservado para nós na eternidade.
Na eternidade teremos coisas tão imensuráveis que você nem tem a mente suficiente para imaginar. Não temos mente para imaginar. Mas as grandes coisas serão nos dadas, oferecidas pelo Senhor, numa outra dimensão de vida, que a conhecemos como vida eterna. Jesus disse também: ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos querer amar a Deus, servir e adorar a Deus, e ao mesmo tempo adorar a homens, a imagens, a dinheiro, a coisas. Colocamos em disputa a palavra do Senhor. Estamos dizendo: Deus, eu quero, mas não quero. Eu faço, mas não faço. E nós temos que ter na nossa mente um entendimento: toda a minha adoração é para o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: toda a minha adoração é para o Senhor. Ele é o único digno. É o único que é digno de receber adoração. É o único. Porque o Senhor é o único que é digno de ser adorado. Nós temos 3 situações que demonstram que Ele é o único digno de ser adorado. Deus é o único digno de ser adorado por causa do seu grande poder. Existe alguém no universo que tenha mais poder do que Ele? Existe? Então, Deus é o único digno de ser adorado por causa do seu poder. 2, Deus é o único digno de ser adorado por causa da sua tremenda santidade. Tem alguém mais santo do que Deus? Tem alguém que pode disputar santidade com Deus? E terceiro, Deus é o único digno a ser adorado, porque o seu amor é paternal, é um amor de pai, não é um amor de Deus. Então diga comigo: Ele é o único digno de ser adorado, porque é grande em poder, porque tremenda é a sua santidade, porque o seu amor é paternal. Aplaudam a Ele, por favor. Expresse as suas palmas em adoração àquele que é digno. Aleluia! Por causa do seu grande poder, Jesus referiu-se ao poder de Deus dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Quem é o maior no céu? Quem é o maior no céu? Quem é o todo-poderoso no céu? Quem é o todo-poderoso no inferno? Quem é o todo-poderoso na terra? Os homens não querem deixar. Alguns homens não querem deixar e nem reconhecer. Mas Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Irmão, a Bíblia fala a respeito de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Sabe por quê? Porque não tem um ser tão digno de ser respeitado como Deus. E não tem um ser tão digno de ser temido como Ele. Nós temos que temer e tremê-lo. Ou seja, nós temos que respeitar a Deus e ter medo dEle. Porque o fato de nós estarmos aqui não são os nossos esforços. Nós só estamos aqui neste lugar, nesta noite, porque Deus é bom, misericordioso. A causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Amém? Nunca seja indiferente com o seu Deus, porque Ele não está lhe vendo como uma criatura. Ele está lhe vendo como um filho que Ele muito ama. Você entendeu o que eu disse, irmão? A igreja está aqui? Preste atenção. Deus não te vê como uma criatura. Você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia não mente. A Bíblia é um código de regras, de lei, de conduta, de decretos, que está registrado e não muda. Ele disse: a todos quanto receberam a Jesus, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem está lá no mundo perdido ainda não é filho de Deus. Mas quem já recebeu Jesus e a salvação, foi-lhe dado o direito de ser feitos filhos de Deus. Então Deus não te vê como criatura, Deus te vê como um filho, como uma filha dele, a quem Ele muito ama. Então nós temos a obrigação voluntária de darmos ao nosso Deus o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso interior, o melhor da nossa vida. Amém? Jesus disse, mostrando-nos a grandeza do Pai, assim como Ele é no céu, Ele é na terra. Não pense que o Senhor mudou de conduta, de caráter, de amor, de sensibilidade, que para os anjos no céu Ele é uma coisa, e quando Ele vem à terra Ele é outra coisa. Não, Ele é único. O seu caráter lhe leva a ser único em todo o universo. Deus é poderoso em todo o universo. Deus é santo em todo o universo. Deus é o Criador de todo o universo. Por isso Ele é digno de ser adorado. Por isso Ele é digno de ser aplaudido. Por isso Ele é digno de ser homenageado. Jesus deu uma ideia do céu, informando-nos que ali no céu os anjos servem a Deus. E uma coisa Deus faz no céu, é apenas ordenar e os anjos executam. É apenas ordenar e os anjos obedecem. E aqui muito mais o Senhor fez.
nos criou para Ele. As demais coisas que Deus criou na terra foi para nós. Deus nos deu os animais, Deus nos deu os legumes, as plantas, os vegetais, os cereais, tudo que há é para nós. Mas nós fomos feitos para Ele. Diga comigo: eu fui feito para a glória de Deus. Deus nos fez para que o nome dele seja glorificado em nós. Se Deus quisesse que o nome dele fosse glorificado nos anjos, Deus materializava anjos e os colocava aqui, e nós veríamos a diferença de como os anjos servem a Deus, de como os anjos obedecem a Deus. Certamente nos revoltaria contra os anjos, mas Deus nos deu realmente a sua palavra, o Espírito Santo, para que nós venhamos através da sua palavra e do Espírito Santo entendermos que Deus é digno da adoração. Deus é digno de ser homenageado, respeitado, amado, seguido. Amém? Existem pessoas que têm não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, mas ele não segue a Jesus. Ele não segue a Jesus. Aqui as pessoas querem ser seguidas, famosas, elas querem ter direito a aplausos, a adoração. Se Jesus chegasse aqui, alguém diria para ele: olha, se inscreva no meu canal e me siga. Mas o único digno de ser seguido é Jesus Cristo. O único digno de ser amado é Jesus Cristo. O único digno de ser louvado é Jesus Cristo. Como disse, os anjos no céu servem ao Senhor, e Deus só tem que ordená-los, e eles realizam as coisas que Deus quer. Todos os demais poderes que tem aqui na terra são temporários. Muitos foram reis, mas não existem mais. Esses que são reis hoje, daqui a um tempo não serão mais. Muitos ricos da terra deixaram suas riquezas que não sabemos nem para quem. Sabe? Porque o único que é o Todo-Poderoso, o único que ostenta todo o poder, um que sempre terá todo o domínio sobre todas as coisas, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Amém? Hoje você tem uma casa, um carro, uma fazenda. Hoje você tem coisas. Amanhã você nem saberá para quem ficou. Nem saberá para quem ficou. Porque todos os poderes aqui na terra são temporários. Devemos lembrar que, embora ele fosse por Deus permitido, que os homens se disponham de poder durante algum tempo, mas é só por algum tempo, não será por toda a eternidade. Aquele que foi rei na terra não será rei no céu. Aquele que foi governador na terra não será governador no céu. Por quê? Porque lá no céu todos nós seremos iguais. Seremos iguais, estaremos debaixo do senhorio do Senhor. Apocalipse, veja, 4:10.
mostra-nos uma coisa em figura muito interessante. Mostra-nos uma figura muito interessante. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Desculpe, é 4:10, eu estou lendo 3:10. É o capítulo 4, versículo 10. Repito, Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e o adoraram ao que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas aos pés do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas e por toda a tua vontade existem e foram criadas. Preste atenção nessa figura. Os anciãos estavam coroados. Os anciãos estavam coroados. Mas diante daquele que é o Senhor Todo-Poderoso, as coroas são jogadas aos seus pés. Por que as coroas são jogadas aos seus pés? Porque as coroas foram jogadas ao trono, bem no pé do trono, daquele que vive para sempre. Porque nunca houve e nunca haverá um Senhor igual a Ele. É por isso que você deve adorá-lo. É por isso que quando entramos no nosso quarto, nos concentramos com quem vamos falar, a quem vamos nos dirigir. Quando entramos no gabinete de alguma autoridade, vamos com toda a modéstia, todo o respeito, toda a gentileza. Muito mais é o nosso Deus, muito mais é o Senhor de todas as coisas, muito maior é aquele que nos criou, muito maior é aquele que está aqui nesta noite. Aleluia! Olhe para essa figura do livro do Apocalipse. Eles estavam coroados, mas diante daquele que é o resplendor da glória, diante daquele que é a excelsa magnitude de poder e de majestade, eles tiraram as suas coroas e colocaram aos pés daquele que vive e reina para sempre. Todos os grandes da terra que morreram vão ressuscitar pelo poder daquele que governa e rege todas as coisas. Nenhum dos poderosos que já desceram à sepultura, e todos vão ressuscitar, nenhum ressuscitará pelo poder que morreu, pelo poder que tinha. Todos ressuscitarão ao ouvirem a voz do poderoso Jesus Cristo. Ele é digno de toda adoração, porque ninguém tem o poder que ele tem. Amém? Preste atenção, meu amado. Às vezes não queremos reconhecer o poderio de Deus, sua santidade, majestade. Achamos que somos melhores, ou que poderemos criar coisas melhores para a nossa vida. Nos enganamos. Totalmente ficamos enganados. Não temos como criar algo melhor. Não temos nem como dar um rumo melhor à nossa vida sem a sua graça, sem a sua misericórdia, sem o seu poder. Quero lhe dizer que não há barreiras. Deus é tão poderoso que não há barreiras e não há limites para o seu conhecimento. Ninguém impede Deus de estar aonde Ele queira estar.
Você entendeu o que eu falei? Você não impede Deus de estar em qualquer lugar olhando para você. Eu não impeço Deus de estar em qualquer lugar olhando para a minha vida. Não importa se eu vá lá para a profundeza do mar, se eu subo até os altos montes, não importa aonde eu vou, o que eu faço e de quem eu me esconda, jamais vou conseguir me esconder de Deus. Você entende? Tudo que fazemos, Deus vê. Ele é grande em poder, Ele é alto em conhecimento. Ninguém conhece as coisas como Deus conhece. Ninguém sabe das coisas como Deus sabe. Ninguém controla as coisas como Deus controla. Por isso Ele não será, Ele não foi, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Diga: o meu Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Com Ele, amados, estamos seguros. Com Ele estamos seguros. Diga: com Deus eu estou seguro. Você não está seguro na sua casa. A sua casa lhe traz certa tranquilidade, certo conforto, uma pequena segurança. Você não está seguro porque você tem um bom exército para te guardar na tua nação, na tua cidade. A segurança é perfeita. Não, você está seguro porque está escrito na palavra de Deus que debaixo das suas asas nós estamos seguros. A segurança em Deus. Aleluia. Ele pode mudar o curso da história e com esse mesmo poder apertar a nossa vida. Deus pode mudar a situação de uma pessoa num abrir e fechar de olhos. Deus pode mudar para bom e ruim a situação de qualquer pessoa. Deus pode mudar a história da minha e da tua vida, da nossa parentela, dos nossos amigos, ou de quem quer que seja, porque está escrito na sua palavra, que agindo Ele, ninguém impedirá. Quando Deus disse a Israel, prevenindo Israel, disse: eu vou levar vocês cativos para todas as nações, ninguém pôde voltar atrás a esse dito do Senhor. Israel foi levada cativa para todas as nações, e só em 1948 da nossa era é que Israel foi reconhecida como nação. Quando Deus teve que acabar com a Babilônia, Deus previu que a Babilônia seria destruída, e destruiu, e Deus disse bem assim: ninguém vai reerguer a Babilônia. E ninguém teve como reerguer a Babilônia. Ninguém teve como novamente reconstruir aquilo ali. Deus sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso. Quem reconhece isso, diga amém. Por isso Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de ser adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Até o inimigo, Satanás e os demônios o adoram. Porque diz a palavra: assim que o demônio viu a Jesus Cristo, prostrou-se e o adorou. Está escrito na minha e na tua Bíblia. Na minha e na tua Bíblia está escrito: assim que o demônio viu a Jesus Cristo, correu até os pés de Jesus e o adorou e implorou, dizendo: Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo?
Não é à toa que está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Amém? O Todo-Poderoso. Porque Ele é o único que é digno de ser adorado, por causa da sua tremenda santidade. Deus é santo. Diga comigo: Deus é santo. Isaías 6, de 1 a 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto encheram o templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases, olhe, as bases dos luminares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Diga: o meu Deus. Outra vez, diga: o meu Deus é santo. Ei, e eu completo: o nosso Deus é tão santo que nós não somos dignos de estar na presença dele. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque realmente Deus tem que me receber. Para com isso. Você está aqui porque Ele é bom, é bondoso, e abriu o acesso para que nós pudéssemos estar na presença dEle. Porque se Ele não tivesse aberto o acesso, nem eu e nem você teríamos capacidade. Quando Deus apareceu no templo, o templo foi tomado de fumaça. Imediatamente o clima mudou, imediatamente as coisas mudaram ali. E aonde Deus está, Ele é tão santo que o clima muda, tudo muda, porque a sua santidade enche aquele lugar. Mas nós vivemos em pleno século 21, com a Bíblia na mão, achando que Deus da Bíblia é um Deus histórico, é uma coisa do passado. Aconteceu com Isaías, aconteceu com não sei quem. Deus não é mais assim. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há mudança nele, há mudança em nós. E nós precisamos mudar a nossa conduta de adorador, nós precisamos mudar o nosso perfil de crente, nós precisamos mudar o nosso perfil de servo, porque nós estamos a caminho de um local esplendoso, majestoso, glorioso, que é a glória celestial. E temos que nos adaptar com essa novidade de vida que teremos em breve. Uma vida diferente, uma vida nova. Isaías sabia que Deus era santo, sabia que santidade significa estar livre de pecado. Santidade não é apenas ser separado de pecado. Eu sou santo porque estou separado, mas não estou livre. A santidade de Deus é diferente da minha e da sua. Nós somos santos porque estamos separados e nos separamos do pecado. Deus é santo porque Ele é livre do pecado. Ele é livre. Pecado algum tenta-o. Ele não tem pecado para tentá-lo.
Você entende? Nós fazemos muitos esforços para nos separarmos do pecado, porque se não vigiarmos, não pelejarmos, não lutarmos contra a nós mesmos, toda hora, todo instante, todo momento, todo dia, pecamos. Mas Deus não precisa lutar contra o pecado. Deus não luta contra o pecado como eu e você. Não há fraquezas em Deus. Ele é totalmente livre de pecado. Amém? E além do mais, Ele é reto em todos os seus domínios. Deus não tem injustiça, não comete injustiça. Qual o significado da visão de Isaías? Isaías teve uma visão que Deus é tão limpo, tão puro, tão santo, que não temos direito de permanecermos na sua presença. Você entende? Lá no deserto, quando Deus bradou, falou, apareceu, o monte tremeu, as pessoas recusaram, dizendo a Moisés: Moisés, a glória é muito grande, fica para você mesmo, não queremos isso. Se Deus se materializasse aqui e agora, de uma forma teofânica como no passado, certamente alguns de nós não resistiria. Mas Deus resolveu a ser homem através do seu Filho amado, enviando o seu Filho amado para mostrar-nos a sua santidade moral, para mostrarmos o seu poder e para dizer para nós, bem claro e alto som, que Ele nos ama e nos quer para Ele. Deus nos fez para Ele. Deus não nos fez para a perdição. Aleluia. A santidade que Ele tem, amado, nos leva a temê-lo e a reverenciá-lo. Deus é tão santo que não temos outra coisa a fazer a não ser temê-lo e reverenciá-lo. Diante da santidade dele, os anjos se prostram. Diante da santidade dele, os demônios se prostram. Diante da santidade dele, devemos nos prostrar, entregar todo o nosso coração, todo o nosso ser e dizer como dizem os anjos. Os anjos continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, o terceiro motivo, porque Deus é o único digno de ser adorado, é por causa do seu amor paterno. Amém? Diga assim para você mesmo, diga: Deus me ama como Pai. Você recebe isso? Se você recebe isso na sua alma, no seu coração, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Estamos diante do nosso Pai, é motivo de alegria. Estamos na casa do Pai, é motivo de satisfação. Temos a presença do Pai, é motivo de regozijo. Aleluia. Qual a sua ideia quanto à expressão Deus Pai? Que ideia você tem? Muitas pessoas têm Deus como um juiz durão. Outros têm Deus como um chefe cruel, como um ditador. Essa expressão deixa as pessoas afastadas de Deus. Talvez muitas pessoas tenham Deus como um pai carrasco, ou como um ditador, ou como um chefe, por causa das suas lembranças de convivência familiar. Eu não tenho dificuldade nenhuma
em ver Deus como o meu Pai. Ele é o meu Pai, o meu Pai eterno, o meu Pai para sempre. Aleluia. Não tenha dificuldade. Muitos têm dificuldade de reconhecê-lo como Pai por causa da vida sofrida aqui na terra. Meu pai foi um bicho, meu pai foi um monstro, meu pai foi isso, foi aquilo. Mas a Bíblia me diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, todavia tu me acolherás. Eu tenho um pai que sempre me acolheu, eu tenho um pai que sempre me amou, e esse pai chama-se Jesus Cristo. Você entende, igreja? Alguns não vê essa figura paterna em Deus, mas a igreja deve ver essa figura paterna em Deus, porque realmente Ele é Pai. Nos Salmos 103, 13, lemos: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Basta temer, basta respeitar, basta reconhecer, Ele não é simplesmente o meu Deus, Ele é o meu Pai, e como bom filho eu obedeço, como bom filho eu sigo, como bom filho eu amo. Deus quer isso de mim e de você. Quando é que o filho vai ao pai? Vai ao pai quando necessita de ajuda, vai ao pai quando tem fome. E nós temos que ter essa visão. Eu venho a Deus, não venho a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso e pode me dar. Não, eu venho a Deus porque Ele é o meu Pai. E se eu estou com fome, o meu Pai supre a minha necessidade. Se eu estou com sede, meu Pai supre a minha necessidade. Se eu não tenho veste, Ele vai me vestir. Você entende o que eu digo? Amém? Então, quando me sinto só, eu vou ao meu Pai. Quando estou em dificuldade, eu vou ao meu Pai. Quando estou alegre, vou ao meu Pai compartilhar minha alegria. Quando tenho projetos, vou ao meu Pai e apresento meus projetos. Peço-lhe conselho. Deus quer ser assim na sua vida. Deus quer ser o seu Pai que te aconselha. Deus quer ser o seu Pai que supre as tuas necessidades. Deus quer ser o seu Pai que te ama. Quando desejamos falar, compartilhar, quando desejamos saber os pensamentos de Deus quanto ao nosso respeito, devemos ir a Ele, como um bom filho vai ao seu pai, em busca de conselho, em busca de carinho, em busca de orientação e também em busca de suprimento para as suas necessidades. Concluo dizendo o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos 8,15: porque não recebeste um espírito de escravidão. Diga comigo: eu não recebi um espírito de escravidão. E ainda diz mais o versículo: para outra vez estardes em temor, para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Diga agora: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Diga agora: sou filho de Deus. Vá se colocando em pé e dizendo: agora sou filho de Deus. E todo filho de Deus clama: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. A palavra Abba Pai tem tudo a ver com adoração. Abba Pai tem tudo a ver com adoração. Por que, pastor, essa palavra aramaica tem tudo a ver com adoração? Porque ela significa pai.
é uma forma agradável de se dirigir a Deus. E Paulo se dirigia nas suas experiências com o Espírito Santo, na sua mudança de vida proporcionada pela palavra e pela presença do Espírito de Deus. Paulo escreveu: Ele é o nosso papai. Papai, paizinho. Talvez você nunca tenha dito isso para o seu pai. Talvez a forma de tratamento seja: oi, e aí, velho? E aí, não sei quem? Nunca foi essa forma de tratamento. Por isso tem dificuldade de se relacionar com Deus. Mas quebra isso da sua vida. Quebra isso da sua vida. Veja na imagem de Deus o seu papai. Deus ama-nos tanto que quer ter mais íntima relação conosco. Ele nos ama tanto que quer nos tomar nos seus braços. Ele quer nos tratar como filhos. Faça nesta hora a si mesmo estas perguntas. Eu trato o Senhor como Ele fosse um estranho? Você trata o Todo-Poderoso como se Ele fosse um estranho? Que tipo de atenção você o dá? Você o ignora? Você deixa de fazer a vontade dEle para fazer a sua vontade? Que tipo de comunhão você tem com o seu Pai? Feche os seus olhos.